disse, ela um pouquinho, pastor. Amém, amém. Nós aguardamos sim. Efésios, capítulo 6. Amém? Depois eu gostaria de pedir uma das obreiras para auxiliar a irmã Terezinha, né? Aparecida, auxiliá-la no preenchimento do projeto 2012, porque ela tem a necessidade de orientação. Amém? Perfeito? Amém. Todos encontraram? Podemos ler agora? Amém. Então vamos lá, a partir do versículo 10. Eu gostaria que todos prestassem bem atenção. Eu vou ler até o versículo 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, enlaçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você agora, à medida que eu ler, você repetisse o versículo 18. Com toda oração, de novo, eu não ouvi a igreja. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Podeis ocupar a mão de vocês agora e dar uma força. Eu gostaria que agora, nesse momento, você ouvisse a minha voz, porque eu quero perguntar algo para você. Imagina você um belo dia, na madrugada ou durante o dia mesmo, não importa, porque todos os dias são belos porque são do Senhor. Você acorda com bombas explodindo no meio da rua, sobre as casas. Você acorda com uma metralhadora disparando e bala ricocheteando na sua parede, na sua cozinha, bala de fuzil atravessando a sua parede, passando pelo seu quarto, o zumbido daquela explodindo tudo, granadas sendo estouradas, gritos de agonia no meio da rua. Você não está acostumado com a guerra, você não viu guerra, mas de repente você vê tudo isso acontecer. Você acorda pela manhã, granada explodindo, aviões passando por sobre a sua cidade e derramando aquelas bombas como se vê na televisão, nos filmes. Aquilo vai explodindo. E de repente, o que você faria? Você levantaria como um dia qualquer? Levaria seu carro para o lava-jato? Ou levaria seus filhos para a escola? Qual seria a sua reação? O que você faria naquele momento? Será que você iria trabalhar como um dia como qualquer outro? Sim ou não? O que você faria? Presta atenção nisso. E eu quero, nesse momento, que você imagine o seguinte: o que você faria? Eu acredito, particularmente, que você faria de tudo para salvar a sua vida e da sua família. Não é verdade? Você iria procurar uma forma, um meio de se proteger no meio daquela batalha. Você ia tentar arrumar um abrigo. Você iria tentar de alguma forma proteger os seus filhos. Imagina seus filhos pequenos, você estaria correndo, abraçando a eles, talvez deixando até o seu corpo entregue ao sofrimento, a tomar uma
mas protegendo os seus, não é verdade? Sim ou não? Seria isso? Olha só, você sabia que, mesmo quando nós não estamos percebendo, ao nosso redor existe uma grande guerra, uma grande batalha, a qual todos os dias acontece isso, a todo instante acontece isso. Quando estamos dormindo, essa batalha está acontecendo, essa guerra está acontecendo. E nós levantamos, vamos para a escola, trabalhamos, vamos para o lava-jato, lavar no carro. E não percebemos que essa batalha, nós estamos retrocedendo nela. Nós não percebemos que ao invés de caminharmos, marcharmos à frente, ganhando território, nós estamos perdendo território. Muitas pessoas estão na igreja e ainda não entenderam o sentido da batalha espiritual. Porque essa guerra, que nós vemos ela com os olhos humanos, que nós vemos na televisão, essa guerra não acaba. Mas essa batalha, essa guerra espiritual, que é travada todo o tempo, 24 horas, é necessário que você tente salvar você em Cristo Jesus e também a sua casa, a sua. Porque a todo tempo tem dardos inflamados de Satanás alcançando a sua família, atingindo seu filho, a sua filha, atingindo você, trazendo em você um desânimo espiritual, uma preguiça espiritual, e assim você retrocede. Satanás ganha. Nós aprendemos com Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo grandioso. Essa batalha, para que nós possamos sobreviver, nós temos que aprender aqui do versículo 6:10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De que maneira nós começamos então a vencer essa batalha? Sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí nós vamos nos vestir da armadura. Hoje eu iria trazer sobre o capacete, mas eu resolvi pegar a sequência. E nós temos então hoje, vamos falar sobre o cinto, o cinturão da verdade. Mas se nós olharmos em Efésios 6, 11 e 12, reveste-vos, porque nós vamos nos vestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Imagina você, como que nós podemos estarmos vencendo Satanás? Em Cristo Jesus. Mas Ele nos deu as armas, a armadura perfeita, para que possamos entender de que maneira nós vamos galgar essa vitória. Porque se nós não tomarmos atitude, é só sentarmos para Jesus, me salva como que é louco. É simples. Quem tem essa fé? Quem crê dessa maneira? Eu confesso a você que eu não creio dessa maneira, porque se eu cresce eu não estaria aqui, ele já teria me levado. Eu já estaria correndo agora. Porque ele disse: se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu digo ao alteiro, vá ao mar, e ele vai. Então eu não tenho uma fé suficiente. Ele me dá a medida perfeita da fé. Mas eu pergunto a você, de que maneira então nós vamos nos revestir dessas armaduras? E de que maneira elas me servem para a defesa e o ataque? Por exemplo, eu coloquei aqui, para que possamos entender bem. A primeira parte da nossa armadura é a verdade. Com a verdade a gente consegue vencer todas as ofensas, todas as ciladas do inimigo. Porque o que ele busca é armar essas ciladas, organizar através das pessoas que você ama. Veja bem, passa um homem na rua, um mendigo ou um homem rico, não importa o nível social, nada, mas ele tem um problema lá com alguém, aquilo te afeta? Não.
Você não conhece aquele homem que bateu o carro dele, mas ninguém se machucou, mas virou uma discussão. Aquilo te afeta? Não. Mas se for o seu filho que bateu o carro, aquilo te afeta? Não. Se for a sua esposa ou o seu marido que atropelou alguém, não morreu ninguém, mas aquilo te afeta? Sim. Se você vê seu filho andando com alguém que, na minha época nós falávamos maconheiro, né? Porque hoje mudou, hoje é drogadito. Mas se você vê seu filho andando com uma pessoa que está acostumada a andar com más companhias, isso te afeta. Mas se você vê o filho de uma pessoa que não tem nada a ver contigo, não te afeta. Você não se preocupa. Se você vê a sua filha, às vezes tomando um cara que você não concorda, porque sabe que o caminho dele é um caminho distorcido da sua realidade, do seu padrão de vida, talvez da sua criação, dos seus princípios éticos, morais e religiosos, espirituais, daquilo que você aprendeu com seus pais, você sabe que aquele homem não será um bom marido para sua filha. Isso te incomoda, te afeta. Mas se for a filha do outro que você não conhece, não te afeta. Não é verdade? Irmãos, a primeira parte da nossa armadura é fácil de entender. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, no versículo 44. Enquanto você encontra, eu vou dizer para você o seguinte: no versículo 14, que eu estou lendo aqui, você pode abrir a Bíblia em João. Eu vou ler para você que é o primeiro item que revela-nos dessa armadura. Diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade. Irmãos, todos encontraram João, capítulo 8, versículo 44? Lê para nós, Cristina, por favor. Pode ser? Versículo 44. Isso. É isso. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Entendemos então por quê? A palavra que nos é dada nesta noite, numa das armaduras, num dos itens da armadura, que é simplesmente o cinto da verdade. Porque sabemos que ele é o alicerce. Sem o cinto, a armadura se rompe, ela não se firma, ela cai, ela solta do seu corpo. A verdade, porque a mentira é de Satanás. Analisa você, que é tão simples de entender, porque ela diz claramente que nenhum mentiroso também vai entrar no reino dos céus. Quando nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, 15, não precisa abrir, você pode ler na sua casa. Você vai observar que os mentirosos ficarão de fora do reino dos céus. Mas pastor, então é tão sério isso? Sim, muito sério. O cinto, na verdade, é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, a palavra é a verdade, o verbo é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, é o cinto. Então ele é o que faz com que toda a nossa armadura esteja firme no nosso corpo, a verdade. E analisa você, nós precisamos estar embrulhados nessa verdade, porque senão o cinto é totalmente desfacelado. Cingindo o vosso lombo com a verdade. Veja bem, nós temos que entender também, quando lemos aqui em 4 versículos, no 11, no 12, no 13, no 14, nós vamos achar uma palavra interessante. Ele diz: permaneça, ou permaneça firme, ou esteja firme. Nós observamos que, à medida que Paulo repete isso, é essencial para uma vida cristã vitoriosa,
e devemos estar resolvidos a não sermos empurrados para trás. Para não sermos empurrados para trás, só tem uma maneira. Como que Jesus foi tentado? Pela palavra? Sim ou não? Jesus foi tentado pela palavra. Satanás disse a ele: está com fome? Transforma essa pedra em pão. Pela palavra. Você quer ter o poder? Olha que todos os reinos do mundo, eu te dou tudo isso. Se nós observarmos, ele tentou mais ainda. Ele disse: salta daqui que os anjos vão te amortecer sua queda. Se nós analisarmos isso, foi pela palavra. E todas as respostas de Jesus foi o quê? Pela palavra. No final ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Atrás de mim, Satanás. Eu nada contigo. Pela palavra. Todas as vezes que ele disse algo para Jesus, Jesus disse dentro da palavra. Então a palavra de Deus é a verdade. Quando ele disse: transforma essa pedra em pão, ele disse: nem tudo que nós devemos alimentar é saudável, ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me importa é que eu alimente daquilo que sai da boca do meu Pai. É a palavra. É a palavra. Como nós estamos no jejum, no início é um pouco difícil, mas de repente você vai observando que a palavra te sustenta. Quando você vai para a oração, a palavra te sustenta. Se você vai até 10 horas da manhã no jejum, de repente você vai até meio-dia, de repente você vai até as 3 da tarde, de repente você está até às 6, e você está feliz, você está bem, porque você ungiu sua cabeça com óleo, você lavou o seu rosto, não caiu o seu semblante, você está feliz com Deus. É pela palavra. Se você tem comunhão, tem oração e lê a Bíblia, porque assim eu fiz essa confissão de fé, para que você entendesse a necessidade. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, cada um com a sua característica individual, mas a verdade que contém nela é a palavra viva e eficaz do Senhor, e todas as vezes que ela é lançada, ela tem o seu efeito desejado. Então, quando nós cremos nisso, nós entendemos então que o princípio é a verdade. Uma das peças da armadura, a primeira peça que nós devemos ter em nosso corpo, e aqui diz mais: retroceder não é uma opção. Como nos é dito em Tiago: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é lutar, que é recusar e ceder terreno. Está lá em Tiago, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7. Devemos fazer isso pela verdade que nos foi confiada. E se nós observarmos, ao explicar como colocar a armadura de Deus, Paulo começa dizendo então para cingirmos nossos lombos com a verdade. Irmãos, em primeiro lugar, naquela época era considerado maldição o homem que era estéril. Interessante, né? Era considerado maldição. Até pouco tempo atrás, até na média de 200, 300 anos atrás, era considerado como uma maldição. E até pouco tempo atrás, uma mulher que não tinha condição de sua madre era seca, era considerada também maldição. Então nós temos que entender que na Bíblia original, naquilo que nós temos que entender, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22, nós temos o crescer, ou seja, multiplicar e frutificar, encher a terra, povoar a terra, sujeitar a terra. Então uma ordem de Deus para a humanidade é essa. Então quando o homem não tinha condição de ser fértil, de engravidar uma mulher, era maldição. Então quando nós entendemos que o cinto que vem em nós, aliás, nós vemos lá em Isaías, no capítulo 54, nós entendemos isso sobre os filhos, isso não precisa ver, só para que você saiba. Mas se quiser anotar, é bom sempre vocês agora nesses dias trazerem refletinho, caderninho, para estar anotando. Então, esse cinto, o homem, na armadura romana, que era usado para a guerra, então era cingindo o cinto onde protegia o órgão genital do homem. O cinturão, se vocês observarem até nos filmes, até para as mulheres, então esse cinturão protegia
certo? O órgão digital pegava o circuito completo e tampava-se tudo com uma tela. Não sei se vocês já observaram, é como se fosse uma tela, é uma malha de arame toda trabalhada que os ferreiros faziam. Né? Vocês já assistiram filmes aí, Gladiadores, esses filmes, já assistiu? Já assistiu aí? Não é assim? Então era protegido, era juntamente com o cinto. Lógico, para poder não fazer com que amanhã ou depois ele sofresse alguma pancada ou cavalgando, ele pudesse vir a ser infértil. Então o cinto era isso. Então, se ele era infértil, o que acontece com a verdade em nós, trazendo para a realidade espiritual? Isso na armadura. Mas na armadura que Paulo fala para nós, a esterilidade espiritual. Nós temos que nos cingir com a verdade, para termos filhos da fé, para darmos bom testemunho de vida, para podermos falar sim, sim, não, não. Aquilo que passa disso é de Satanás, é do pai da mentira, é que ficará de fora do reino do Senhor. Então nós temos que entender que quando nós nos cingimos com a verdade, o que provém, o que sai da nossa boca é o que é correto. Quando alguém te pergunta algo, você não pensa numa resposta vinda de você mesmo. Você dá uma resposta dentro daquilo que o seu coração está achando. A verdade. E sem a verdade você não consegue vestir o restante da armadura. É a peça fundamental, prioritária na armadura, para que você não tenha a esterilidade espiritual. Onde você protege-se é como uma igreja. Gente, quantas igrejas estão virando museu? Vocês já viram? É sério. A igreja está virando museu. Tem muitas igrejas hoje, amém, está lotada, glória a Deus, aleluias. Mas em contrapartida tem muitas que estão virando museu. Às vezes o sacerdote não está alimentando mais as ovelhas. É necessário ter a verdade todo o tempo, para que a ovelha saiba que ele está alimentando aquilo que é correto. Antigamente, o sacerdote, não sei se vocês já leram, sabe qual era o procedimento do sacerdote? Levantar pela manhã, o primeiro ato do sacerdote era se banhar, se lavar. Vocês sabiam disso? Todo sacerdote tinha por obrigação, antes de todos se levantarem, o sacerdote se levantava e se banhava. E sabe o que fazia o povo? Na sequência que o sacerdote, que representava aquele banho para ser limpo pela palavra, que nos dias de hoje nós temos a graça do sangue do cordeiro, tá certo? Mas naquela época pela palavra. E mais, o povo levantava e ia buscar o maná do céu. Enquanto o sacerdote se lavava pela palavra, o povo apanhava a palavra, que era o maná que caía do céu. Era assim. Nós temos que entender a história, não só pela história da humanidade, nós temos que entender a história pela vida espiritual, porque nós somos espirituais. Nós buscamos as coisas do Espírito, porque adoramos a Deus em Espírito e em verdade. E se nós não tivermos esse prisma verdadeiro da palavra de Deus, nós teremos então uma esterilidade espiritual. Nós não vamos tirar filhos da fé. O nosso ministério estagna, ele para, ele não flui, porque da nossa boca não sai a verdade. Esse cinto que a Bíblia nos fala é isso. É você, a partir de hoje, desta data de hoje. Hoje é 5, né? 5 de janeiro de 2012. A partir de hoje, a sua madre estará aberta, protegida. A sua madre, o seu órgão produtor espiritual estará protegido com o cinto da verdade. E é o que você tem que ter no seu coração a partir desta noite. E se você observar a palavra, a verdade, eu coloquei aqui, assim como o Senhor explicou na parábola do semeador, que a semente é a palavra de Deus. Palavras são sementes, palavras vão amadurecer, palavras vão dar frutos. Então aquilo que sai da sua boca é que amadurece. Aquilo que sai da sua boca é que vai gerar frutos. Então o que sai da sua boca? Somente aquilo que provém do Senhor, a verdade. E veja bem,
Provérbios 13, no versículo 14: o ensino do sábio é fonte de vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21. E agora é sério, você prestar bem atenção nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ler para você. Aliás, repete comigo. A morte e a vida. A morte e a vida Estão no poder da língua. O que bem a utiliza, Que bem a utiliza, come do seu fruto. come do seu fruto. Isso nos leva a uma questão importante. Quais tipos de semente nós estamos semeando? Qual a semente que você está semeando? A verdade ou a mentira? Se você tem semeado a verdade, ela vai frutificar e você vai se alimentar da verdade. E quando você alimenta da verdade, você começa a gerar filhos na fé, porque as pessoas acreditam em você. Quando você dá um testemunho da sua vida, todos sabem que é real, todos sabem que é verdadeiro. Quando a prosperidade bate a sua porta, as pessoas olham para você e falam: não é um traficante, não, aquela pessoa não rouba, não. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, aquilo lá trabalha. Eu vejo aquele homem, aquela mulher levantar pela madrugada. Eu vejo eles, na luta, no sacrifício. Aquela mulher não para, aquele homem não para. Você chega lá 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, 5 horas, eles estão no batente, estão lutando. Ninguém dá um mau testemunho de você, por quê? Porque a verdade é contigo. Se você veste exatamente esse cinto da verdade, ela é contigo, é o seu testemunho. O seu crescimento, ele é salutar, ele é lindo e é protegido por Deus, porque é a verdade. Satanás não suporta a verdade, porque ele é a mentira, é o pai da mentira. O que provém dele é só o que não presta. E quando ele encontra com você, revestido desse cinto não da verdade, protegido e sim dando sementes, frutos, gerando filhos, ele bate em retirada, porque você está resistindo a ele com a verdade, assim como Jesus resistiu, nos dando um exemplo, pela palavra. E a semente é a palavra. Quem está me entendendo aqui? Vocês estão entendendo? É muito simples de entender. Pastor, então um cinto que eles usavam naquela época era para isso? Sim, era para isso. Quem sabia que era para isso que era usado? Para proteger o órgão genital. Era para reproduzir. Então, espiritualmente, é isso. Quem está entendendo agora? Assim. É uma coisa tão simples, não é? Mas basta nós começarmos a buscar o Senhor. Olha só. Mateus capítulo 12, versículo 33 até o versículo 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do seu tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Por quê? Presta bem atenção. Eu vou repetir essa outra parte. Toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Olha a seriedade desse símbolo. Quantas vezes você mentiu no telefone? Quantas vezes a pessoa, eu mesmo, eu confesso a você. Muitas vezes eu pedia para minhas filhas: fala que eu não estou, e eu do lado delas. Além de eu estar mentindo, ainda fazia as minhas filhas pecarem contra Deus e o homem por causa da mentira. Quantas vezes a pessoa liga para você e você fala: eu não posso te ligar, num minutinho eu te ligo. Você não vai ligar num minutinho. Às vezes você passa o dia todo, quando você lembra de ligar já 10 horas da noite, você fala: nossa, me perdoa, que te ligar num minutinho. Você mentiu naquele momento. Dedo de acusação de Satanás na sua vida. Olha, eu não posso falar com você agora, assim que possível eu te ligo. Pronto, essa é a verdade. Eu estou citando uma coisa
corriqueira, né? Que é o pecadinho que todo mundo fala. Ah, mas isso é coisa tão simples, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você está se revestindo a partir desse momento